Boa tarde a Good. todos, eu sou a Tamara. E em nome do Arte Soul, convidamos a Alice e o Renan para esse papo de hoje. Eles integram o Clube Arte Soul, é uma iniciativa da plataforma Arte Soul, para que as pessoas possam conhecer melhor o trabalho de alguns artistas que a gente convidou. Eles prepararam obras em múltiplas ou em séries para o clube. Depois a gente manda o link para vocês aqui no chat, entrando no site da Arte Soul também é super fácil de encontrar. E esse papo de hoje é para ser um papo bem descontraído. Se vocês quiserem mandar perguntas, por favor, mandem no chat, a gente vai conversar um pouco com os dois artistas e mais para o final trazer as perguntas das pessoas. Então, peço para vocês irem mandando as perguntas, até porque às vezes a gente esquece, né? Então, já vai deixando marcadinho, no final a gente vai buscar responder todas elas. Então, quero dar as boas-vindas para a Alice e para o Renan. Ambos são fotógrafos, e ambos são fotógrafos que eu venho acompanhando já há algum tempo, suas trajetórias e, enfim, com muita admiração. Gostaria de passar a palavra para eles, eu estou aqui como moderadora de ambos para essa conversa, mas as estrelas aqui são eles. Então, bem-vindos. A ideia é cada um falar um pouquinho do seu trabalho, de pontos altos do seu trabalho, falar da sua produção. Ambos têm um processo criativo muito interessante e uma formação também um pouco diferente cada um deles na fotografia e na pintura. Tem alguns paralelos bacanas que a gente vai tratar aqui. Então, acho que eu vou passar a palavra primeiro para a Alice. Alice, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória, falar um pouco de como é estar entre Brasil e Nova York, onde você já vive há tantos anos, e como é que você chegou no trabalho que você desenvolve hoje e também no trabalho que você fez para o clube. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com todo mundo. Obrigada, Arte Soul, por juntar a gente nesse grupo. Tamara, obrigada aí pela introdução e por estar aqui mediando a nossa conversa. Renan, prazer dividir essa conversa com você. Admiro o seu trabalho e eu acho que vai ser bem interessante a gente ver os paralelos e também as diferenças dos nossos trabalhos. Eu vou começar, então, um pouquinho na minha história. Também, de novo, Tamara, se eu me perder um pouquinho aí, você pode entrar e falar, não, Alice, leva para esse lado, leva para aquele lado. Mas eu comecei na arte jovem, eu fiz logo de cara a arte bacharelado em pintura, e da pintura eu fui me envolvendo mais com a fotografia. Comecei muito com a base da fotografia na pinhole, né? Naquela coisa da câmera pinhole, de fazer sua própria câmera. Então, eu sempre me interessei muito pelo processo manual de fazer. E ao longo do tempo eu me formei, de cara o meu trabalho foi um trabalho fotográfico, a imagem ela sempre fez parte do meu processo de alguma forma, mesmo quando eu estava pintando, e a fotografia ganhou esse primeiro campo assim do meu processo, e ao longo do tempo eu comecei a me interessar mais pela uma fotografia experimental, né, que a gente chama muito de fotografia expandida, e da gente poder olhar para a fotografia com questionamentos, né? E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo o trabalho que eu estou fazendo hoje. Vocês podem ver um pouquinho atrás de mim, são trabalhos que trazem geometrias e formas de cor e tinta em cima da foto. E a gente vai desenvolver mais um pouco durante a conversa as especificidades do meu trabalho. Mas respondendo um pouco já dessa questão, né, eu há 17 anos eu moro fora do Brasil, já estou há 13 anos em Nova York. E o meu trabalho, falando um pouco de como, né, essa coisa de uma brasileira fora do Brasil, o quanto, né, eu trago dessa minha identidade para o trabalho, na verdade, a minha posição de imigrante hoje é o principal fator e conceito dentro do meu processo. Então, o trabalho que eu faço é muito dessa busca da identidade, muito dessa marca
da minha identidade, através da minha memória, da onde eu vim e quem eu me transformo em ser. Então, tem essa dualidade do imigrante e também da raiz, né? Da onde a gente vem para onde a gente vai. Então, falando sempre, eu gosto sempre de olhar. A fotografia, ela fala muito de uma coisa de passado, documental, como é que eu trago um presente para essa imagem. Então, eu começo aí, mas agora eu passo um pouco a bola para o Renan. Queria ouvir um pouquinho dele também, como ele começou, aonde está o trabalho dele hoje, e falar também desse trabalho dele que fala muito de um processo, né? E acho que ele estava já aí falando que estava já programando uma próxima viagem, né, para fazer mais imagens. Obrigado, Alice. Bom, primeiramente, obrigado, ArtSoul, pelo convite e também por participar do Scratch aí da ArtSoul. Eu acho que o negócio da galeria, né, realmente vai partir todo ele, a maior parte, pelo menos, para virtual, né? E eu acho que a ArtSoul está no caminho certo. Abriu o seu plantel recentemente e está fazendo um belo trabalho. O time está muito bom. E obrigado por todo mundo por ter vindo, né? E está assistindo. O meu processo é mais assim, eu sou um fotógrafo de formação, ou seja, eu sou mesmo um fotógrafo autodidata, como muitos da minha geração, né? A minha influência veio do fotocubismo. Meu pai era um fotógrafo fotocubista, né? E como o fotocubismo foi muito importante na fotografia, até nas artes plásticas de uma maneira geral, porque ele o Fotoclube Bandeirantes, nos anos 40, 50, Sociedade Fluminense de Fotografia, Associação Brasileira de Arte Fotográfica, a BAF, né? Eram fotógrafos, a maior parte diletante, né? Fotógrafos amadores, chamados amadores avançados. Meu pai fazia parte da ABAF. Então, desde criança que eu estou acostumado com essa coisa de montar laboratório, de fazer experiências, né? E essas experiências que meu pai fazia, ficou meio no sangue, assim, né? Eu resolvi ser fotógrafo depois de fazer um monte de coisas. Fui formado em mecânica industrial, em jornalismo, era atleta de voleibol, era músico amador também, mas eu acabei optando em ser fotógrafo porque caiu a ficha, assim. Meu pai tinha todo o equipamento, tinha laboratório, e resolvi fazer um curso na ABAF, né? Foi até engraçado quando eu cheguei em casa, eu falei: pai, eu não quero fazer nada disso que eu estou fazendo, eu quero ser fotógrafo. Ele falou: olha, eu não vou emprestar um equipamento para você. Então, eu tive que me virar com câmera emprestada e tal, mas ele me ajudou muito, mas não pôde me ajudar ainda mais porque logo depois ele faleceu, assim, de repente, e eu segui meus estudos e consegui por acaso, com uma fotografia inédita, eu consegui uma vaga no Jornal do Brasil como fotógrafo, né? E lá que foi realmente a minha escola de fotografia. No jornal você fotografa de tudo, né? Você fotografa de portré a chacina, jogo de futebol, fatos políticos, festas e tudo. Mas é uma fotografia, claro, documental, ligada à informação, né? E essa informação eu tinha que trazer na fotografia. Então, era uma fotografia já linkada com a necessidade de informar. Mas o que era legal é que essa informação ela tinha que ser muito sintetizada na imagem, né? Então, essa questão da semântica, dos significados, né, que uma imagem poderia carregar, no fotojornalismo é a melhor escola que você tem, né? E também no jornal fazia fotos de estúdio, fazia fotos técnicas de reprodução, ou seja, passava por todos os tipos de fotografia, né? Mas chega um ponto que você quer que eu começo a pensar nos meus projetos pessoais, até porque é uma vida muito maçante, né? No jornal você não tem carnaval, feriado, você tem uma folga quinzenal, então é um trabalho muito desgastante. E então eu comecei a pensar em fazer meus trabalhos pessoais e sair do Jornal do Brasil. Fiquei mais livre, assim, tive mais tempo
para fazer meus trabalhos. Continuei no jornalismo, na fotografia documental, como freelance, né, fazendo fotos para a Folha de São Paulo, para as revistas da Editora Abril, né, Placar, Veja, Revista Época, enfim, vários. Eu fui correspondente da agência Cipa Press, uma correspondência, uma agência de fotografia francesa. Mas já no final dos anos 90, com a internet, as redações começaram a dispensar muita gente, né? Porque eles tinham que gastar muito dinheiro numa montagem online. Então, nisso, os trabalhos começaram a minguar. Eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, e comecei a fazer vídeo. Quase que eu abandonei a fotografia, porque os programas de edição de imagens, né, não lineares, né, o Premiere, o Adobe, o Avid, começaram a ficar mais baratos e mais acessíveis. Então, e o vídeo, eu senti a necessidade de fazer o que eu fazia com fotografia em documental, de fazer documentários com fotografia e até ficção. Então, montei uma pequena produtora com um amigo, o Fernando Linares. Depois vieram o Ricardo Fasanello, o Thomas Jataí, e por um ano e meio ficamos com essa produtora. Mas a fotografia ficou ali. Desde o início dos anos 90, eu senti a necessidade de fazer uma coisa mais específica, eu sempre achei que a fotografia é uma mágica, né? Eu sempre, até hoje, a fotografia, eu acho que é o primeiro assunto, ou seja, a própria magia da fotografia, né? Que é a influência do fotoclubismo, do laboratorismo, digamos assim, né? De toda essa experiência, né? Então, eu desde então fico pensando o que a fotografia pode ainda conter de interessante, de chocante, de surpreendente, né? E seja na questão da luz, seja na questão do que está sendo fotografado, seja uma questão da química, né? Ou seja, a plástica da fotografia em si, né? Então, o meu trabalho é mais baseado nisso, né? Então, comecei a pesquisar técnicas incomuns de fotografia, como fotografia infravermelha, primeiro, fotografando o Rio de Janeiro. Depois a gente vai ver as fotos aí, e depois com a fotografia em light paint. Se a gente puder colocar algumas imagens do Renan, porque acho que ele, falando já dessa técnica, é interessante o pessoal conseguir enxergar do que ele está dizendo. Vocês têm aí, né? A gente tem, pera lá. Pronto, vai entrar. Engraçado. Vocês estão vendo ou só eu que não estou? Não, eu não estou vendo. Tem uma tela cinza. Que estranho. Espera aí, eu vou tentar de novo. Porque não foi. Enquanto isso, Renan, como é que você enxerga essa passagem? Entrou. Essa passagem para você da fotografia documental, né, do registro, o que vamos chamar de realidade, na falta de uma palavra melhor, para a construção dessa imagem, porque o que você passa a fazer é realmente construir uma imagem, enfim, e para mim lembra muito a pintura. Como é que é isso para você como fotógrafo e como artista? Eu acho que, assim, como eu estava dizendo, eu tinha uma necessidade, quando eu fazia fotografia documental, de fazer uma fotografia que fosse mais plástica e que as pessoas reconhecessem uma identidade, uma assinatura minha, né? Só que na fotografia é muito difícil você conseguir isso, porque você está fotografando diante coisas que estão diante de você. Você não está desenhando aquilo, né? Então, como é que você pode tratar essas imagens fotograficamente, artisticamente, né?
você imprimindo uma técnica, uma coisa mais plástica, ainda com um certo purismo, né? De não influir no assunto em si, mas sim como é que o fotógrafo vai se comportar diante daquilo que está na frente dele. Então, eu me limito a eu me autoimponho esses limites de não alterar o que eu estou fotografando, o conteúdo da imagem, mas a forma como eu estou fotografando, a técnica que eu estou aplicando. Então, por exemplo, nessas fotografias que estão na tela, que são fotografias infravermelhas, você vê mais até o efeito do infravermelho nessa foto da direita, que está o Pão de Açúcar, né? É uma fotografia que é uma imagem que você não vê com os olhos. A radiação infravermelha é uma porção da luz, um comprimento de onda muito longo, mais longo do que o vermelho, portanto ele é invisível, mas que os sensores das câmeras digitais, aliás de qualquer câmera, até de celular, e os filmes infravermelhos antigos, eles enxergam isso, eles gravam essa luz, né? Por isso que é uma fotografia muito usada para fins científicos, militares, etc. Então, eu comecei a aplicar essa fotografia, a fotografia infravermelha, para fotografar o Rio de Janeiro, que para mim é uma cidade caótica, feia, problemática, mas no lugar mais lindo do mundo. Então, a fotografia infravermelha, ela consegue camuflar a cidade na paisagem, enaltecendo a vegetação e as montanhas, né? Por quê? Porque a vegetação tem clorofila e a clorofila reflete todo o infravermelho para poder fazer a fotossíntese. Por isso que fica muito claro. Então, é por isso que o infravermelho enaltece a paisagem, né? E aí, no caso, são fotografias também infravermelhas ainda com filme, fotografias coloridas, infravermelho. Então, você vê essa fotografia que eu consegui colocar na mesma linha o Corcovado e o Pão de Açúcar, depois de uma tempestade que teve no Sumaré, teve deslizou um pedaço de uma terra e abriu essa clareira na paisagem, né? Eu tive que subir em cima do carro para fotografar e tudo. E passando uma nuvem bem em cima do Corcovado, deixou só assim, os braços dele fora no sol, né? Nesse exato momento eu fiz. Quer dizer, essa coisa do fotógrafo de estar no lugar certo, na hora certa, o momento decisivo já é um clichê, né? Mas essa manha você pega com o fotojornalismo, de observar o que vai estar para acontecer, né? Muitas vezes não está muito no seu controle. O seu controle é ficar esperando acontecer. É entender que naquela época do ano, naquela hora, a luz vai se comportar daquela forma, né? E isso no aspecto técnico, né? Da manha da fotografia. Agora, sobre o conteúdo, essas fotografias elas revelam essa natureza exuberante em que a gente tenta, mas não consegue destruir, porque é tão maravilhoso esse lugar, essa Guanabara, né? Quando passou a se chamar Rio de Janeiro, com a América Vespucci, começou a ladeira abaixo, né? Porque o homem começou a se instalar e a estragar. Mas é tão exuberante que a gente não vai conseguir estragar. Então, foi meu primeiro trabalho assim, mais conceitual, que eu vinha pesquisando desde o início dos anos 90, desde que os filmes infravermelhos deixaram de ser proibidos, porque eram de uso exclusivo das Forças Armadas. Então, eu vim fazendo esse trabalho. O que aconteceu em 2001, quando eu fui apresentado a Anita Schwartz, que é uma grande galerista do Rio de Janeiro, é que eu apresentei exatamente esse projeto das fotografias infravermelhas preto e branco. E ela gostou do projeto, assim, surpreendentemente, porque ela nunca tinha exposto fotografia, mas ela estava antenada, que a fotografia estava começando a ser aceita no mercado de arte e tal. Havia muito preconceito com fotografia, principalmente contra fotógrafos que vinham da fotografia documental e da fotografia publicitária, né? E ela aceitou o projeto e a exposição foi maravilhosa, foi um grande sucesso. A galeria dela era ainda no Leblon.
E então, a partir dali, aí eu abandonei a produtora, fechei a produtora e voltei para a fotografia para continuar esses trabalhos. E então foi meu debut assim no mercado de arte, foi essa exposição. E a partir dali, até hoje, eu vivo do mercado de arte, dando aulas e tal, né? Bom, essas fotografias agora que estão na tela são fotografias infravermelhas, mas são feitas já por câmera digital alterada, né, em laboratório, ou seja, são câmeras que são dedicadas a fazer só fotografia infravermelha, de um projeto chamado Bucólica, em que em várias partes do mundo eu fotografo o limite da natureza com a cultura humana, né? Então, toda essa organização que o homem tenta colocar na natureza, seja para o seu prazer, seja para uma produção, né, agricultura e tal, que é um lidar com a natureza diferente do que nós cariocas costumamos fazer, né? A gente curte muito a natureza, mas a nossa cidade é muito caótica, né? E esse trabalho do Bucólica, ao contrário, é o homem tentando se entender com a natureza, né? E são lugares que a gente gostaria muito de estar. Essa fotografia da esquerda era uma fotografia, desculpa, isso. Essa fotografia é no Japão, num templo em Sendai, e essa da direita é na Colômbia, em Antioquia. Pode passar para a próxima lâmina. Bom, essas já são fotografias noturnas, que é uma outra ideia que eu tive também nessa linha de fazer uma fotografia mais que atendia mais uma necessidade que eu tinha de identidade, né? Então, é uma fotografia de pintura de luz mesmo, né? Que a gente abre a câmera no escuro, me visto de preto e entro dentro da cena com uma lanterna e vou iluminando coisas que eu quero que apareça na fotografia. O que eu não quero, eu deixo preto, eu não ilumino. Também uso filtros coloridos na frente para alterar um pouco as cores das coisas, né? Então, essa foto da esquerda, essa já é uma fotografia, essa está aparecendo aí, aplicados a castelos abandonados na Espanha, na Escócia, na Polônia, também com a mesma técnica, né? E esse é o Quilombo do Vão de Almas, que é um trabalho que foi premiado pela Sony, que é o quilombo mais isolado do Brasil, também retratos feitos em longas exposições com a lanterna. Mas, Renan, eu fico curiosa para saber, a sua lanterna é uma lanterna grande, né? Deve ser tipo um holofote, assim. Ou ela Não, é uma lanterna. Esse trabalho você pode fazer com qualquer fonte de luz, até com celular. Claro que a lanterna, eu uso uma lanterna Maglite americana, você que mora nos Estados Unidos deve até conhecer, vende em supermercado. Aí você chega perto do seu objeto, você chega perto da casa, você se aproxima, Exatamente. né? Ah, tá. Mas como você está de preto, daí a sua imagem não aparece dentro da exposição. Exatamente. Ela não. Então tá. São lugares que não pode ter nenhuma outra fonte de luz, não pode ter um poste, não pode ter uma lâmpada, até lua, né? Lua cheia, por exemplo, fica complicado. Você tem menos tempo para fotografar. Mas a ideia é exatamente, você falou de fotografia estendida, né? Até outro dia a gente bateu um papo sobre isso, né? Sim. No sábado teve o lançamento da revista da Casa, né? Que é uma escola de fotografia e de palestras. O Marco Antônio Portela e a Grace Rosa, né, lançaram a revista Casa, que a gente também conversou sobre isso. Eles têm um curso de fotografia estendida e eles estavam até querendo me chamar para falar com os alunos. Porque é bem isso. Na verdade, esse light paint é um registro de uma performance, né? Certo. Ou seja, eu entro com a lanterna dentro da foto, ou o próprio fotógrafo, e pinta as coisas de luz, ao invés de simplesmente ficar distante, atrás da câmera e fazer um clique, né? E essa história da fotografia
Eu sempre quis complicar muito a fotografia, para falar a verdade, né? Porque a democratização da fotografia ficou uma coisa muito forte, né? Agora todo mundo é fotógrafo. Isso é uma coisa muito boa, né? Eu também acho. Mas assim, como é que o fotógrafo vai se distinguir do fotógrafo, o fotógrafo profissional, né? Então, com essa preocupação que eu desenvolvi essas técnicas e tentando fazer aí, explorando o que a fotografia ainda tem de surpreendente, ainda tem de mágico, né? A fotografia para mim ainda é mágica, né? É eu isso acho que me move. né, eu acho que até vai um pouco no que você falou antes, né, naquela tua procura, né, da identidade, né, do seu trabalho ter uma identidade sua própria, né? E eu até Exatamente. acho bem legal que você falou da coisa de como você frame, né? Como você faz o frame é muito mais importante do que a técnica, o que dizer com tudo, né? Que é uma escolha sua de fotógrafo. Oi, Tamara? Não. Tá. Eu achei isso muito legal. Eu acho que vai meio que essa resposta, né? Que hoje todo mundo tem acesso à câmera, à tecnologia. Hoje a maioria das pessoas tem um telefone, né? E todo mundo hoje pode ser um fotógrafo. E eu acho isso super legal, porque dá uma independência, uma liberdade para quem quiser tentar, é possível. Mas eu acho que hoje, mais que nunca, é importante que se tenha uma identidade. E assim você consegue criar um espaço no mundo, né, para o seu trabalho, né? Com essa identidade, eu acho que até da forma que você usa a lanterna é muito interessante. Você gera uma identidade nisso. Não só cria presença, né? Porque você está presente naquela imagem sem ser visto, porque você, de fato, fisicamente, você tem que chegar perto do que você está fotografando para trazer a luz para o que você quer que apareça, para ele ser registrado, né? Ou para o castelo, para casa, Exato. ou para Você cria, quer dizer, eu tentei criar uma linguagem, um mundo meu próprio, que eu acho que essa é a função do artista, né? Você criar um mundo Sim. próprio e convidar as pessoas para verem o mundo através daquelas lentes, aqueles filtros, né? Eu costumo usar muito quando eu falo sobre o meu trabalho, sobre palestras e tal. Assim, o Miró, ele pintou centenas de quadros. Nem todo mundo conhece todos os quadros de Miró. Mas se você olhar um quadro do Miró que você nunca viu, você vai dizer, não, isso aqui é o Miró. Né? Ou é alguém imitando o Miró. Então, assim, como fazer isso com fotografia? Né? E como você fazer isso diante daquilo que está na sua frente, que você não desenhou aquilo, é uma imagem que está sendo gravada com luz refletida. Né? Então, baseado nisso, essa necessidade dessa identidade, que eu acho que toda pessoa que tem um projeto fotográfico deveria procurar, né? Essa sacada, né? É que me move, né? E assim, um dia que eu esgotar isso, eu nem sei o que eu vou fazer da vida. Talvez tente fazer cinema de novo, sair da fotografia ou dar um tempo. Legal. Não, é bem legal ver a forma que você acha para trazer, né, essa forma nova de ver a imagem, trazer novos elementos e também nova forma de usar a imagem, né? Eu acho que assim, como é que a gente pode falar de fotografia quando não é só da forma que a gente já conhece, que a gente já já tem intimidade com ela, né? Com essa coisa do documental, né? Então, eu acho bem interessante como você acha uma forma de refazer a imagem antes até da imagem ser revelada, né? Ou ser clicada. É durante esse clique, né? Essa exposição longa que te permite, que te dá tempo suficiente para gerar essa luz, né? Eu acho bem interessante. Quando eu comecei a fazer isso, mais recente, assim, eu comecei a fotografia noturna, essa light paint, eu comecei a fazer em câmera digital tem 5 ou 6 anos. Antes era tudo com filme ainda, com Hasselblad, com Rolleiflex. Então eu ia lá para o Vão de Almas em Tocantins, eu fotografava tudo em filme e eu não via nada, não tinha nenhum monitoramento. Aí e você sentiu que você teve que adaptar o seu processo quando você passou para o digital? Não, claro que eu fiz algumas adaptações técnicas, mas não foi assim tão complicado. O digital é muito mais fácil, até não só pelo fato de você ver o resultado na hora, mas é que parece que há digamos, uma tolerância maior ao erro no digital do que no filme. Sim. Assim, para quem aprendeu a fotografar com filme, tem essa vantagem. Né?
Porque você, como eu estava falando, eu vou por essas quebradas no interior do Brasil, profundo, sem nenhum monitoramento. Eu ia lá com o fotômetro, media mais ou menos e fazia. Aí eu tinha que muitas vezes pegar uma mula, pegar um ônibus, depois pegar um avião, voltar para o Rio, botar o filme para revelar, para depois, no dia seguinte, é que ver o resultado. Então, podia dar. Né? Então, essa necessidade de você acertar e de você pesquisar tecnicamente, estar seguro disso, isso daí não tem preço. Eu acho que hoje os alunos de fotografia, enfim, não tem essa pegada, talvez até porque não precise, né? Já que você viu o resultado na hora, né? Ficou ruim, apagou, faz de novo. Né? Mas esse entendimento de como funciona a luz, as sensibilidades e tal, os fotógrafos da minha geração, possivelmente foi uma das últimas gerações que trabalhou com filme. Né? Isso daí não tem preço. Isso é bem interessante também, porque você está falando, eu cheguei a aprender em filme, e eu cheguei a fotografar em filme, mas assim, eu tenho uma vida muito mais longa já no digital do que no filme, e hoje eu faço uma escolha quando eu quero fazer filme ou digital. Mas eu concordo com você, porque o filme ele deu qualidade, e hoje as pessoas trabalham com quantidade. Então, ela fotografa 50, enquanto antigamente, quando você trabalhava com filme, isso era impossível, né? Então, você trabalha com isso que você está falando. Você trabalhava com uma sensação de tempo muito mais longa, então você tinha que se preparar muito melhor, você tinha que entender tecnicamente muito melhor, então você estudava mais, então a qualidade que você conseguia, né, produzir, às vezes em 2, 3 cliques, é muito maior do que hoje, né? Que você precisa de uns 10, 30, né, cliques para chegar, ou até, às vezes, até juntar a imagem, né? Alice, até questão econômica. Né? Eu estou curiosa aqui para ouvir um pouquinho também da Alice nessa questão de como é que a gente está falando um pouco de como você imprime a sua subjetividade num trabalho, né? E eu estou curiosa para ouvir você também. Claro. Como é que nasce a subjetividade no seu trabalho a partir da fotografia ou a partir da pintura? Se você puder contar um pouquinho para a gente também, mostrar um pouco o que você preparou. Vou mostrar. Eu vou começar falando um pouquinho e aí eu mostro. Eu acho assim, realmente o nosso trabalho é muito semelhante, porque o Renan está pintando com a luz, com a lanterna, e eu estou pintando com a tinta, com o papel, de fato, em cima da impressão, né? Eu acho só que a minha tinta, a minha interferência, ela vem depois da imagem já impressa. Então, eu vou dividir agora um pouquinho aqui do que eu separei. E aí a gente dá uma olhada. Só um minuto. Vocês estão vendo, né? Deixa eu só... Estamos sim. Então, não, mas espera aí, deixa eu fazer. Okay. Eu queria que fosse só uma... Peraí. É muito ruim se eu mostrar assim, Tamara? Não, acho que dá para ser, bem. Tá bom. Dá para ser? Dá. Não. Deixa eu só... Peraí, gente, deixa eu ver. Tá, então eu vou assim. Então, o meu trabalho... Vocês estão vendo a imagem inteira, não estão? Não está cortado, não. Sim. Tá. Então, o meu trabalho, ele fala muito... eu gosto de falar de temporalidade com o meu trabalho. Então, pensar nessa questão do tempo, né? Quando eu fui me aprofundando na fotografia, na história da fotografia, e eu comecei a perceber que a fotografia sempre remetia muito a uma coisa de passado, e remetia muito a essa coisa que o Renan trouxe também, do fotógrafo estar atrás da câmera. É incomum a gente ver o fotógrafo que vem para frente da câmera, e é interessante ver como é que alguns fotógrafos acham essa possibilidade, né? E aí, o que me interessou de primeira foi assim, como é que eu trago a minha presença para o trabalho? Como é que eu faço essa imagem que já está registrada ter algum valor, não é nem valor, mas assim, ter uma presença no hoje ou no amanhã?
E aí o que me levou um pouco, essa minha curiosidade me remeteu de volta a meu estudo na pintura. Eu estudei pintura há alguns anos, eu me formei em pintura, e eu comecei, meu primeiro interesse na arte foi o neoconcretismo, no Rio de Janeiro, e aí o que me remeteu a essa coisa, então, o que pode, foi o que mais, o que me começou a me chamar a atenção também era a forma como os neoconcretistas, os artistas neoconcretistas dos anos 60, acharam essas possibilidades de fazer arte de uma forma subjetiva. Então, obras de artes que não remetiam a uma resposta, mas sim a possibilidades. E através da geometria, que eram formas que não descreviam nada que era conhecido, eles traziam sugestões para o espectador ou fazer parte daquilo ou usar a sua imaginação. Então eu comecei a ficar muito curiosa. Eu falei, então o que será que acontece se eu começar a trazer essas formas que não descrevem nada que a gente identifique em cima de imagens que descrevem tudo que a gente reconhece como realidade? E dessa forma, quando eu começo a fazer essas marcas, o que também acontece é que eu trago uma presença minha do artista para o trabalho no momento que eu estou fazendo a marca. Então, exemplo, eu vou começar aqui, eu separei o meu último trabalho que eu produzi, que eu terminei semana passada. O meu título, ele às vezes é em inglês, às vezes é em português, então eu vou traduzir aqui. Essa obra eu chamo de State of Hope, então é um estado como é que Hope em português de esperança. Isso. Então porque State porque é acreditar na esperança. E eu moro em Nova York há 13 anos, mas eu nunca usei Nova York, imagens de Nova York no meu trabalho. Mas eu fotografo Nova York ao longo de todos esses anos. Então, o meu trabalho ele lida com a temporalidade de formas não cronológicas. Então, eu fotografei essa imagem há 5 anos atrás, aí eu faço um processo de ir atrás do arquivo, eu faço todo um arquivamento que vocês fotógrafos que estão aí assistindo, o Renan sabe como é que é uma grande parte do nosso tempo, né? A arquivação, manter esse arquivo, que hoje o meu arquivo ele é não só digital, como também analógico, mas claro que o meu analógico hoje já está todo escaneado, já está num sistema, né, dentro dos meus hard drives, dentro do meu computador. Então, eu vou nesse processo, eu resgato essas imagens. Então, tem um processo nostálgico da coisa. E aí me leva à questão da memória, me leva à questão da identidade. Então, eu começo, respondendo essa pergunta da subjetividade, o meu trabalho ele passa a ser um processo muito emocional, né? É essa cronologia emotiva do que uma cronologia do tempo que a gente conhece como hoje, amanhã e depois. Né? E com isso tem muito a ver com a questão do ser imigrante, né? Da gente que tem essa escolha ou faz essa escolha de morar fora, como é que a gente, ao longo do tempo, você vai se afastando do que você se reconhecia como seu próprio. Então, essa é a minha forma de resgate. E eu acho que com isso eu fui criando não só a identidade do meu trabalho, como a minha própria identidade. Então, hoje, o meu trabalho ele vai se desenvolvendo assim, todas essas procuras. E é muito importante para mim, eu me sinto, às vezes, muito intrigada pela questão do presente, do que está acontecendo agora. E eu querer meio que cavar esse buraco do agora. Então, esse é um trabalho que já responde essa questão da quarentena. Eu acho que a minha vontade de querer ver essas imagens da cidade foi quando eu me vi em casa. Nessa época, eu já estava em casa há mais de um mês, eu comecei a reinvestigar essas imagens, eu já estava em casa há mais de um mês, e aqui a gente ficou sem sair, Nova York foi muito... agora já está bem melhor, mas foi muito abalada pela questão que a gente está vivendo do coronavírus. E foi essa minha vontade de, tipo, olhar para fora, ver essa cidade que eu faço parte há 13 anos, o que está lá que hoje eu não posso ver com meus próprios olhos, mas a minha imagem me permite. Então,
essa coisa de tentar entender o que está acontecendo no presente isso me aguça muito, isso assim me desperta, me deixa sempre muito curiosa, né? Então essas são duas imagens, é até um díptico, então é uma imagem muito parecida uma da outra, mas que tem como meio o Empire State Building. E o Empire State Building é um ícone, né, muito forte aqui da cidade. Então, traça ele, se você olhar assim, esse céu bem nude, né, bem suave, assim, que ele chega no ponto, um dos pontos mais altos da imagem é o Empire State, e você vai chegando na imagem mais com detalhe, aí, onde tem mais as sombras e tal. E essa foi uma imagem em filme. Essa foi uma imagem que eu fiz até uma 35 milímetros, uma Nikon 35 milímetros, há 5 anos atrás, mais ou menos. Mas aí eu imprimi... É uma foto aérea? Você fez de helicóptero, coisa assim? Isso, Ou de isso. Ah, tá. Uma foto aérea. Eu ia até perguntar, porque o título é State of Hope. Uhum. Eu ia perguntar se você fez de cima do Empire State, né? Não, mas você fez... Olhando para ele, mas esse olhando ponto pra mais alto. Então, eu gosto muito de trazer essa coisa. O que eu adoro dualidade, adoro fazer pergunta com trabalho, né? E, de fato, criar trabalhos. Eu vou passar agora para a próxima. E criar trabalhos que, de alguma forma, eu consiga trazer o espectador para a obra. Então, é uma coisa de doar, né? Você deixa um pouco de lado para ter espaço para o outro trazer para a obra em si, eu acho, assim. Aqui, a gente está olhando a obra que eu fiz para o clube. Eu acho interessante falar dela um pouco também. O título dela é Lembranças de um Beijo. Aqui, ela foi quando a gente estava fechando tudo para o clube e eu ia começar a trabalhar na obra, foi quando a gente recebeu a notícia aqui que a gente tinha que ficar em casa, assim, você tem que ficar em casa. E a gente que trabalha em ateliê, artista, até tinha uma flexibilidade maior. O meu namorado já estava até em casa, trabalhando de casa, ele trabalha em escritório, então eles já estavam nessa situação. E foi quando eu tive que fazer essa decisão, né, de tipo, olha, está começando a fechar, agora, hoje tem que ser essa decisão. E eu decidi, não, eu vou trazer minhas coisas para casa, eu vou trabalhar agora de casa, eu quero sentir isso. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa falta do contato. Aqui em Nova York, a gente mora em apartamentos pequenos, em espaços pequenos, a gente não tem muito espaços externos. E a nossa vida, às vezes, você aceita um espaço pequeno porque você sabe, você está sempre na correria, você está sempre fazendo alguma coisa, e agora a gente se vê todo mundo em casa. Então, a primeira coisa que eu sabia que eu ia sentir falta era o contato com o outro. Então, assim, era o contato físico, né? Era você poder dar um abraço. Isso é muito uma característica minha, que eu acho que vem de eu ser brasileira, de eu ser carioca. Então, assim, eu logo fui atrás a primeira coisa que me veio foi ir atrás de imagens minha do Rio, e aí eu achei essa imagem que é central no trabalho, que é dentro de uma das casas do Niemeyer, que tem uma escultura de um beijo. E ela estava no jardim da casa dele, acho que até uma casa que, se eu não me engano, ou é na Estrada do João, ou das Canoas, mas eu posso estar enganada, alguém pode até me corrigir. Que eu fotografei há anos atrás, eu fotografei essa casa, eu acho que em 2009. Então, tem mais de 10 anos agora. E eu achei essa imagem de novo nesse momento que eu estava finalizando a obra para o clube. Então, eu acho assim, eu trago muito as questões que a gente está vivendo no hoje para o trabalho. E é muito uma coisa de viver essa vulnerabilidade. A gente, sabe, é como se... Eu não quero saber muito o resultado, eu quero viver ele, assim. E permitir que outros estão trazendo essas marcas coloridas, essas formas, para que, de repente, quem sabe, eu consiga que você, alguém, traga a sua própria imaginação dentro dessa imagem, que aqui, no caso, são sobreposições de imagens, aqui, no caso, são sobreposições digitais. E a marca vermelha em cima é uma marca à mão.
Então, mesmo que esse trabalho é uma edição de 20, ela tem todas, cada uma tem essa marca à mão, feita a tinta, que não vai ser totalmente igual à outra, tem suas imperfeições, mas tem essa ideia de trazer uma coisa única para a obra. Legal que essa intervenção essa mancha desse desenho azul e o creme remete também um pouco da arte moderna brasileira, né? Um certo Sim. design moderno brasileiro que tem a ver com o Niemeyer, enfim, com a própria escultura, né? Acho que eu concordo, acho que sim. Acho que a geometria, né, em si tem muito com a história do Brasil na arte, né? Acho que desde a arquitetura para arte, para tanta coisa, né? Acho que até na dança a gente sempre vê, né, o brasileiro sendo capaz de criar obras que traz uma sensibilidade subjetiva, né? E eu acho isso que é uma característica importante da gente, porque nos países desenvolvidos, né, até onde eu tô, os Estados Unidos, os artistas tendem a fazer obras mais concretas, assim. As obras deles acabam sendo coisas de afirmação, muito de afirmação e pouco e não pouco, mas assim tem também, mas menos de tentar, né, do experimental, do expandido, assim, porque eles têm, assim, a história deles vem de uma coisa de poder afirmar e condizer. E a gente, eu acho que vem mais uma coisa, a gente está sempre experimentando, a gente tem sempre algo que a gente tem que lidar e apropriar, né, e achar soluções. E eu acho que isso é uma grande qualidade nossa, sabe? E saber lidar e poder improvisar. E eu acho que no improviso tem muita beleza, né? Tem muita... O seu trabalho, Renan, acho que traz também, você pode planejar muito, mas de fato você não tem exatamente certeza de como aquilo sai, né? Não, nenhuma. Eu acho que... Nenhuma. Bom, claro, principalmente tanto na fotografia infravermelha quanto na noturna, eu não tenho noção do que vai sair depois, porque eu não vejo o que eu estou fotografando. E isso é uma coisa que me instiga na própria fotografia, é exatamente porque até o autor, na fotografia infravermelha ou no light painting, ele é espectador da sua própria obra, porque você não tem muito controle, né? Você tem uma noção. E quando eu estou diante de um cenário para fotografar à noite com a lanterna, eu não faço muito planejamento, não. Na hora, sei que me bate e que faz. Eu vou que é um pouco da postura do artista pós-moderno, né? Não é como nos artistas clássicos que você fazia sketches, depois fazia estudos, depois pintava um quadro pequeno para depois atacar um quadro grande. Não. É um pouco do sentimento daquilo que está passando no momento. Você quer um contraste de cores, você quer uma coisa mais suave. É um pouco na hora mesmo que a gente decide, né? Enfim, é uma performance, né? Eu queria Eu acho que trazer é uma boa sacada que você teve. Eu queria trazer umas perguntas que tem aqui, dando um pouco de continuidade também ao que a Alice estava falando, sobre essa questão da subjetividade. Eu vou juntar duas perguntas em uma aqui. A Joana pergunta, afinal, como nasce uma obra de arte? E o Fernando pergunta se fotografia é arte. A minha pergunta, primeiro para a Alice, porque acho que ela tem algumas imagens, talvez seja legal para exemplificar ainda, para mostrar, e o Renan em seguida. Quando que vocês entendem que um trabalho que vocês fizeram configura a arte? Como é que ele surge para vocês e como é que ele termina? Como é que você fala assim, isso aqui, pronto, está resolvido? Quando que ele é obra para você? Quando é que ele chegou? Tá, esse trabalho virou obra, tá pronto. E a questão da fotografia como arte, que acho que é mais nem uma questão se fotografia é arte. Você quer que eu volte nas imagens, Tamara, ou tanto faz? O que você acha? Oi? Você quer que eu volte nas imagens? Ou... Como você quiser. Se você achar que é útil para mostrar, como você preferir. Não, eu acho que... Eu vou responder primeiro e aí qualquer coisa, se alguém até tiver interesse, pode pedir aí, a Tamara me avisa, a gente pode mostrar um pouquinho mais. Mas vou responder. Na minha opinião, eu acho que fotografia é arte. Eu acho que
tudo é arte. Eu acho, mas eu concordo plenamente com o Renan, esse conflito entre fotografia, essa separação entre fotografia e arte existiu, acho que até ainda existe um pouco, mas está cada vez melhorando, acho que as pessoas estão cada vez se abrindo mais, mas com certeza fotografia é arte. Eu acho que arte é tudo que a gente ponha um intuito e consiga criar uma voz para aquilo. Então eu acho assim, como eu determino se a obra está pronta, né? Ela acabou. Eu acho que é um momento. Pode ser que assim, eu acho que é de uma coisa de momento. Quando eu acho que eu criei alguma coisa que ela já representa algo para mim, que ela tem uma voz no mundo. Mas eu também quero dizer que, às vezes, ela pode ter uma voz hoje e amanhã ela não ter. Então, assim, já aconteceu de ter obra no ateliê e eu querer refazer. Então, assim, eu sou um tipo de artista que eu gosto de jogar o meu trabalho muito no mundo. Eu faço uma obra, eu quero que ele vá, porque se ele ficar comigo, ele ainda está em processo, sabe? É meio que assim, eu ainda me permito voltar nele, eu me permito entrar nele de novo. O meu trabalho até... Acho que vocês podem ver um pouquinho atrás de mim, dependendo do tamanho da sua tela. É um trabalho que, dependendo de como eu uso a geometria, as formas, é um trabalho até que esconde, né? Ele é uma coisa de não revelar, né? É uma coisa de bloqueio. Até dessa forma, eu bloqueio para te permitir imaginar o que estaria atrás. Então, é isso. Para mim, é a partir do momento que sai do ateliê. Saiu do ateliê, saiu da minha mão, ele está para o mundo, ele está pronto. Estando no ateliê, ele está em processo, eu permito que ele sempre se transforme. Uhum. Renan, o que você diria? Olha, toda criação é arte. E esse label, essa grife de ser arte plástica ou arte contemporânea, é uma coisa complexa. Você pode eleger, né? O Duchamp quebrou isso completamente, né? Uma das coisas mais lindas que eu acho que da criação humana, mais assim, se eu pudesse, eu dizia, isso eu elejo como uma obra de arte. Isso é uma obra de arte. São torres de transmissão de energia elétrica. Quando a gente passa pela estrada e vê aquelas torres que são antropomórficas, assim, né? Segurando os cabos de alta tensão, que está levando energia de milhares de quilômetros para outro ponto, a milhares de quilômetros de distância. Cara, eu acho isso uma coisa maravilhosa. É uma instalação linda, entendeu? Ativa, útil. O cara que bolou isso e que teve que pesquisar para tudo dar certo, para levar, para a gente estar aqui agora, né, assistindo, nossa energia da Alice talvez venha do Canadá, não sei, mas a nossa vem lá da fronteira com a Argentina, com o Paraguai, de Itaipu, entendeu? Isso, agora, eu posso dizer, isso é arte? Claro que é arte, entendeu? Então, eu posso me apropriar dessa arte? Bom, isso é uma questão de fetiche, já não é, mas isso é arte. Esse computador aqui, isso é uma maravilha, isso é uma criação. No sábado, nessa mesma reunião do lançamento da Revista da Casa, do Marco Antônio Portela da Grace Rosa, o artista convidado para a edição foi o Gui Veloso, que é um fotógrafo de Belém, né? De Belém, que é um celeiro de grandes fotógrafos. E o Gui ele lançou o livro dele chamado Penitentes, né? E ele contou uma história que em 2010 ele foi fazer uma exposição e mandou um release para o Canal Contemporâneo, que é um canal que na internet, um dos primeiros canais de arte contemporânea. Mandou o release, as fotos para divulgar, para avisar que ia abrir a exposição. Se não me engano, acho que era em São Paulo. E o canal não quis abrir a exposição, alegando que o Gui era um fotógrafo documental, que não era bem artista, então que não era do perfil deles. Bom, o Gui ficou calado e tal. 2 dias depois, o curador da Bienal de São Paulo convidou para a Bienal com o mesmo trabalho. E agora?
foi aquela saia justa. Mas esse tipo de coisa é muito pequeno até. E essa pergunta, fotografia e arte, já não faz mais sentido. Ela é interessante porque ela, num debate como esse, o Fernando que fez a pergunta, aliás, o Fernando foi o meu sócio na tal produtora do vídeo há 20 anos, ela é boa para a gente discutir isso, mas já foi respondida, né? Eu acho que qualquer criação é arte. Agora, se é arte contemporânea, se é arte pós-moderna, então, são labels que eu acho que vale muito da circunstância, né? Foi aquilo que eu falei. O Duchamp virou o mictório de cabeça para baixo e disse que é arte. E é a nossa referência até hoje, né? A referência de arte do início do século XX. E agora eu digo que as torres de transmissão de alta tensão são arte, entendeu? E pronto, virou arte. Então, acho que... não sei se eu consegui me fazer entender. Né? Acho que sim. Sim, a gente tem uma outra pergunta aqui, acho que a Alice até falou um pouco, mas é sobre como tem sido para vocês esse período presente. A Alice até já falou um pouco sobre isso, mas acho que vale a gente trazer o assunto de novo, né? Quanto que a gente está vivendo esse período tão esquisito, na falta de uma palavra melhor, influencia a produção de vocês? Se é que influencia. E mais, né? Aqui a Beatriz pergunta também, como é que vocês têm feito para se manterem criativos nesse período? Se é que vocês estão, e se vocês sentem essa necessidade de se manter criativo e produtivo ou não? Renan, você quer começar? Não, pode você, por favor. Para mim, continuando um pouquinho, com o meu trabalho fala muito de espaço, né, desses lugares. De novo, assim que eu comecei a ficar nesse espaço dentro de casa, não poder ver esses espaços fora de casa, eu comecei a ir atrás do meu arquivo, eu comecei a investigar muito meu arquivo, e o que me chamou mais atenção foi essa ideia de, tipo, olhar as imagens da cidade de Nova York, onde eu estou fisicamente, porém não posso estar fisicamente nos lugares. Então, foi essa vontade, lidar com esse sentimento de estranheza, assim, eu acho estranho, é incomum. Eu adoro situações, assim, em termos de criação, né, do meu próprio trabalho, eu amo quando eu tenho a oportunidade de lidar com situações de vulnerabilidade e estranheza nesse sentido, mas no sentido positivo, assim, eu não sei o que esperar, né? Então, assim, o meu trabalho também fala, normalmente eu gosto de fotografar em lugares que eu nunca fui. Então, eu gosto muito de fotografar nos lugares que eu estou indo pela primeira vez. É um sentimento de descoberta, é criar um espaço para descobrir algo, né? E o que vai ser disso, eu não sei muito, porque eu fotografo hoje bastante com essa ideia de respeitar o que está na minha frente. Então, tecnicamente falando, como eu tento fazer isso? Eu trabalho muito com números padrões, assim, eu gosto de trabalhar com lentes 50 milímetros, eu trabalho com f-stop 5.4, eu trabalho com essas coisas bem bases, assim, o que me faz eu fisicamente ter que andar para frente ou para trás para eu poder criar a minha distância. Então, é bem interessante, porque o Renan também, ele com a lanterna, ele tem que chegar ou mais perto ou mais longe para criar mais luz ou menos luz para o objeto dele. No meu caso, se eu quero mais, né, quero um landscape, assim, maior, eu tenho que me afastar. Então, eu fisicamente, no caso da foto que eu mostrei de Nova York, é helicóptero, mas eu tenho muitas imagens que são de pontos altos, que são de escaladas. Então, eu fisicamente escalo assim, desculpa, tá? Não sou escaladora, eu caminho em cima da montanha, então eu vou caminhando coisas leves, mas assim, tem uma coisa física, tem uma coisa de eu caminhar, de eu saber, não, então eu quero essa imagem, eu tenho que ir até ali, até tem muita coisa minha de oceano, eu tenho contato, eu adoro o oceano, adoro o mar, e tem muita coisa de ilha e tal, que assim, é de caiaque, é de stand-up paddle, é de barco tuk-tuk, assim, de situações bem... Então, assim, o processo de fazer a imagem me anima muito, entendeu? Então, como no momento eu não posso ir a lugar nenhum, me despertou o interesse de ir atrás dessas imagens desse lugar onde eu tô. Meio que é isso.
e lidar com esse sentimento de vulnerabilidade desconhecido do que vai ser daqui para diante, que a gente não sabe muito bem. Eu passo agora para a Ana. Não, quanto a mim, aconteceu uma coisa. Em janeiro eu me mudei, voltei para Santa Teresa, onde eu nasci, fui criado e tal, e fui para um apartamento em umas partes mais altas de Santa Teresa, que é na Rua Aprazível. E lá a gente consegue ver boa parte da Baía de Guanabara. Então eu comecei a fazer umas fotografias com teleobjetiva desde a varanda. Mas um trabalho que eu comecei a fazer, tive que interromper. Tive não, porque, enfim, eu estou falando da roça. Estou aqui no meio de um distrito de Nova Friburgo. O meu vizinho mais próximo está quase 1 quilômetro daqui. Eu estou no meio do mato. A internet aqui é um milagre. Então, como eu tenho esse privilégio, eu tenho esse sítio aqui com a minha irmã, que era do meu pai, a gente comprou nos anos 80, a gente pôde vir para cá, vim com a minha mulher, Beatriz, e com o meu enteado, Cristóbal. Então, a gente fica longe do vírus, fica mais à vontade. Então, assim, eu não estou em isolamento porque a gente consegue sair, caminhar quilômetros aqui, não tem ninguém, então não tem nenhum perigo. Isso abre a possibilidade de eu também levar a câmera e desenvolver um trabalho. Eu desenvolvi aqui um trabalho de quarentena, né? Bom, contar um pouco a história da minha situação, né? Exatamente no mês de março, abril e maio, os principais eventos do ano estavam programados. Eu tive uma individual que foi cancelada em Lima, uma das melhores salas de Lima do Ministério das Relações Exteriores, o Centro Garcilaso de la Vega, linkada com a Parque Lima, que é uma feira de arte contemporânea, a maior feira de arte contemporânea do Peru, que já está se firmando como uma das melhores da América do Sul. Tinha 2 workshops, né, um na Chapada Diamantina e outro em Cusco para fotógrafos ingleses. Tinha a SP Art também, foi adiado ou cancelado. Enfim, todo o meu ingresso de grana estava concentrado exatamente nesses meses e tudo cancelado. Então foi assim um certo perrengue. Eu vim para cá até para gastar pouco dinheiro e o pessoal aqui é uma região de agricultores, né? Não é tão turística como Macaé de Cima, como Lumiar, São Pedro. A gente está perto de São Pedro, mas aqui a produção é de flores e de hortaliças. Eles vêm me ajudando vem fotografando, tem muita produção de comida aqui, então a gente se sente mais seguro, digamos assim. Quando o dinheiro acabar, a gente pode ser ajudado com eles. Essa sensação de segurança, no contraste com a insegurança de ficar com todos esses problemas financeiros, me fez pegar a câmera e fotografar esses produtos, né? Fotografar essas pessoas meio de longe, fotografar as casas, cenários aqui dentro do sítio, fora também. E eu dei o nome nesse trabalho de O Novo Normal, o Velho Essencial. Ou seja, até a Beatriz, minha mulher, é socióloga e ela escreve muito bem, tem a manha da observação, né? Me ajudou a organizar essas ideias e a gente conseguiu fazer esse projeto. É um projeto em que eu fotografo o que é essencial, a volta ao essencial, né? As pessoas que moram aqui e que produzem a comida estão trabalhando num ramo de produção enfim, que é ancestral, né? Sempre que há uma crise no mundo, né, qual é a sobrevivência que você tem? É quando você tem a habilidade de produzir o seu próprio alimento, de você construir o seu próprio abrigo. E essas pessoas aqui têm essas habilidades. Então, eles que estão mandando. Se a crise se agravar, se ficar assim a nível apocalíptico, quem está na cidade não vai passar perrengue mesmo. A convulsão social que tudo isso pode levar, né? Afinal de contas, nós estamos começando a crise ainda. Estamos ainda com 3 meses de crise. Isso é uma crise para, no mínimo, 1 ano e meio, né?
Então, até lá, muita coisa vai acontecer, a gente não tem ideia. E, assim, vir para cá é uma segurança, né? Então, eu venho fotografando esses cenários, essas pessoas, e até o PIPA, a Fundação PIPA, fez um prêmio extra para fotógrafos em perrengue, né, na quarentena, né? E eu inscrevi o trabalho e me cederam uma ajuda emergencial, fui selecionado, e isso me motivou a continuar. Agora tem também até outros fotógrafos que estão aqui, outros artistas, você, Alice. A Adobe Community está também fazendo lançou agora um prêmio, um grant, e também para trabalhos comissionados para ajudar Legal. artistas na quarentena. Depois dá uma olhada aí. Então, eu tenho desenvolvido esse trabalho e estou bem contente. Eu recebi essa ajuda do Prêmio PIPA e estou colocando o trabalho para frente permanentemente, eu não sei até quando. Mas eu estou dizendo que eu estou gostando muito de estar aqui. Eu nunca fiquei tanto tempo aqui. Eu sempre vinha fim de semana, feriado. E agora, já desde março, já estamos 50 dias aqui, intermitentes. Mas Legal. É um tipo de descoberta, né? É um tipo de... Sim, sim. Acho que todos nós estamos vivendo algumas coisas diferentes, né? Inesperadas. E tem, enfim, tem as suas dores, mas também tem muito aprendizado, né? Sim, muito. Muito aprendizado. Eu vou fazer uma última pergunta que está aqui no chat, porque a gente está com o tempo meio adiantado aqui. E aí depois encerrar. A Daniela pergunta se vocês têm um conselho para dar para novos artistas, o que vocês não fariam, que vocês fizeram no passado, e o que vocês repetiriam nesse percurso? Alice? O que não fazer, eu não sei. Eu não sou muito do não, eu sou muito do sim. Então, eu sou muito do tipo, faça tudo, mas faça, não deixe de fazer, sabe? Tipo, vai atrás. Às vezes eu falo muito da questão do tempo, assim, entenda que no antro artístico, né, de criação, você precisa do tempo. Acho que tudo que a gente falou aqui são trabalhos possíveis porque a gente teve tempo para fazer, né? Tempo de amadurecer o trabalho, entender a nossa voz nele. Então, assim, faça, mas sabendo que você vai precisar de tempo para esse trabalho crescer e você criar a voz que você precisa. E eu acho que não deixe de fazer nada que você ache que seja o certo no presente, porque alguma coisa, algum aprendizado você tira disso para você poder ir para o próximo. Eu acho que é por aí. Olha, normalmente quando me fazem esse tipo de pergunta, eu digo o seguinte: olha ao seu redor e perceba que tudo que o mundo não precisa é de mais um fotógrafo. Entendeu? E se você quiser entrar para a fotografia, tem que buscar uma coisa realmente especial. Tem que buscar um campo que ainda não foi explorado, ou associar a fotografia, como faz a Alice, a uma outra, a um outro gênero, né? Fotografia como mais um elemento, né? Como uma base para uma outra coisa, né? Não é meu caso. O meu caso é fotografia do futebol clube mesmo, a fotografia como fotografia. Eu por acaso consegui aí, de alguma forma, com um pouco de sorte, porque afinal o que eu faço as pessoas gostam. Eu vivo do mercado de arte, de dar aulas também, mas fica cada vez mais difícil, né? Porque é muita gente fotografando e explorando essa coisa. Agora, tudo está conectado, né? Tudo é plural hoje, né? Eu acho que se eu voltasse atrás, há 35 anos atrás, no tempo da minha universidade e tal, eu ia estudar mais sobre a mente humana. E com a tecnologia de hoje, eu acho que é um campo maravilhoso. E associar, né, o conhecimento do cérebro humano, que é a coisa que
sai tudo daqui, né? Mas a gente conhece tão pouco, né? Aqui dentro, o fluxo é só daqui para fora. A gente conhecer o cérebro, ultimamente os avanços da ciência têm feito com que aumentasse esse tipo de conhecimento, e é fascinante. E eu acho que é o futuro, é o autoconhecimento humano e a neurociência. A própria neurociência, exemplo do que eu dei, dos cabos de força de energia, é uma arte em si. Eu considero isso como arte profunda e necessária. Hoje em dia, no meio dessa pandemia, eu gostaria de ser biomédico, mais do que fotógrafo, talvez. Legal. É isso. Acho que a gente pode ser mais de uma coisa também, né? Aliás, nós somos muitas coisas, todos nós. Bom, infelizmente eu vou encerrar, porque a gente até passou do tempo. O papo está muito bom. Espero que a gente possa fazer esse papo ao vivo logo, quanto antes. Sim. Agradeço muito a disponibilidade de vocês dois, Alice, Renan, de todo mundo que está aqui com a gente. Super obrigada pela presença, pelas perguntas, pelo interesse. Para quem quiser, enfim, fazer perguntas para eles, quiserem um contato, manda para o ArtSoul, manda para a gente coloca em contato. E para ver um pouquinho mais do trabalho, tem os sites dos próprios artistas e na página do ArtSoul, se vocês forem lá em Clube de Colecionadores, vocês vão encontrar também os trabalhos que foram desenvolvidos especialmente para o clube, são edições de no máximo 20, então super limitados, trabalhos, enfim, muito especiais mesmo. A gente tem até algumas mudanças recentes, mas, enfim, são alguns artistas, vocês vão lá olhar todos depois no site e de repente você quer comprar e ter em casa só do Renan ou só da Alice, você pode. Se você quiser dos dois, você tem um desconto. Então, é um programa super legal para quem está aqui assistindo, vale a pena dar uma olhada, porque tem obras muito interessantes, muito marcantes de cada um dos artistas e quem quiser ter mais de uma ainda tem um desconto. Acho que é isso. Acho que, Bia, se você puder colocar aí no chat o link para o site da ArtSoul, agradeço. E não sei se vocês querem falar alguma coisa para fechar. Alice, Renan, querem falar alguma palavra? Eu acho que eu só quero agradecer vocês. Obrigada, ArtSoul. Renan, um prazer dividir essa conversa com você. Realmente, assim, seu trabalho é muito interessante, o seu processo. Espero poder estar com vocês em breve no Brasil, gente. Que a gente saia dessa. Tamara, obrigada aí de novo pelo trabalho que você fez, que você está fazendo aí com a ArtSoul. A gente se mantém em contato. Obrigada a todo mundo que participou, que assistiu, que mandou pergunta. Obrigado, valeu. E que nem a Tamara falou, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, entre em contato com a ArtSoul, será um prazer responder. E é isso, gente. Até a próxima. Não, tá bem. A ArtSoul fazendo um trabalho maravilhoso. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para fazer uma propagandazinha também, mantenha contato o pessoal que está assistindo no meu site, renancepeda.com, que quem tiver interesse nos workshops sobre essas técnicas de fotografia que eu faço, vai ser um prazer viajar com vocês. Eu aqui mesmo no sítio estou fazendo uma obrinha aqui para ver se o pessoal do Rio faz assim tiro de fim de semana para a gente fotografar aqui. Fica a 2h30 do Rio. E é isso. Muito obrigado, Tamara, Daniela, Gabriela e todo o pessoal da ArtSoul. Foi um prazer. Parabéns, Renan. Parabéns, Tamara. É a Rosa Barbosa. Parabéns a vocês. Oi, Rosa. Valeu. Parabéns. Obrigada pelo convite. Tá bom? Beijo. Obrigado por ter vindo aí, Rosa. Adoro. Tchau, beijo. Tchau para vocês. Obrigada pelo convite. O vídeo vai ficar gravado, tá, gente? Então, quem chegou no meio ou quiser mandar para alguém, depois vai estar no YouTube. Vocês conseguem também acessar pelo site do ArtSoul. Então, enfim, quem quiser mandar para alguém, falar, tal pessoa queria tanto ter vindo, não veio, pode mandar. Ou se quiser repetir alguma coisa, também vai estar lá. Ok, obrigada. De novo, muito obrigada a todos. E boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.